Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que privilégio é o nosso, de uma vez mais estarmos aqui reunidos diante dessa mesa que é do Senhor. Nós fomos convidados não simplesmente por um rei, um grandioso rei. Nós fomos convidados pelo soberano de todo esse universo, que ocupa essa realidade de realeza, de verdade. Mas também Ele é santo, 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 3 vezes santo. Então, nós estamos aqui porque Ele, no seu infinito amor, nos convidou. Que precioso convite é esse que nós recebemos. E como nós temos percebido, há uma mesa no centro e, de certa forma, nós estamos à volta dessa mesa. Por que isso? Porque, na realidade, toda a nossa atenção se volta àquele que tem as feridas nas mãos e as carregará pela eternidade em sinal de amor por nós. Essa reunião do povo de Deus é a mais importante. É aquela reunião onde nós nos voltamos completamente diante e para o nosso Senhor, para que nós contemplemos a sua beleza, para que nós possamos tocar o seu carinho, o seu amor, para que verdadeiramente nós possamos vê-lo na beleza da sua santidade. Mas nós dependemos que o Espírito Santo, de fato, Ele, como já está, Ele continue a passear no nosso meio, estar em nós, entre nós, trazendo a realidade espiritual do real significado que esse momento, de fato, representa ao próprio coração do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este não é um momento comum. Este não é um momento litúrgico. Este é um momento que envolve uma realidade espiritual. Como introduzi as minhas palavras, nós fomos convidados pelo grandioso Rei desse universo, o soberano que está sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Então nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor verdadeiramente nos agracie. Antes de orar, eu sei que nós estamos vindo de uma tarde, e há muitas imagens na sua mente, há muitas vozes em sua mente, não é verdade? Nós tivemos um longo dia, tivemos tantas coisas. Então que o Espírito Santo possa verdadeiramente entrar no nosso íntimo, nas nossas emoções, acalmá-las, tirar as imagens que são impróprias para a nossa realidade, e que Ele possa produzir em nós uma realidade espiritual. Nós dependemos do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso, queridos irmãos e irmãs. Então vamos orar, vamos pedir que sejamos socorridos nessa noite. Nosso maravilhoso Pai Celestial, nós somos tão gratos a Ti, pois um dia o Senhor nos olhou e nos considerou, e viu que estávamos andando errantes por esse mundo, e o Senhor nos enviou o Seu próprio Filho, Seu Filho maravilhoso Jesus, que veio a este mundo e realizou uma obra tão maravilhosa naquela cruz. Ele morreu por nós naquela cruz, para que verdadeiramente nós pudéssemos pertencer a Ele, e através dele olhar para Ti e chamar-te de Pai. Oh Pai, toma conta desse momento, que o doce Espírito que por Ti, pelo nosso amado Senhor, nos foi enviado, Ele de fato continue a exercer o Seu ministério no nosso meio nessa noite. Como há pouco falamos, nós estamos vindo de uma tarde na qual nós tivemos tantas coisas que envolveram nossas mentes, nossas emoções. Só o Espírito Santo pode nos aquietar. Só o Espírito Santo pode acalmar nossos corações. Só Ele pode dar a nós o significado desse momento. Nós não queremos ser irreverentes, amado Pai, diante do Teu Filho amado. Então produz em nós um coração reverente, um coração quebrantado, para que nós possamos vivenciar esse momento de modo adequado. Então nos ajuda, ó doce Espírito, Tu que és mais real do que esse ar que respiramos aqui. Então assuma o controle de todo esse movimento, do falar, do cantar, do expressar e do partir e do participar da taça. Dependemos inteiramente da ação do Espírito Santo. Bondoso Pai, nós oramos no nome do Teu querido Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos reunidos diante dessa mesa, diante do nosso Senhor.
E o que nós fazemos quando nós nos reunimos diante dessa mesa? Nós anunciamos a morte dele até que ele volte. Não precisamos conferir na Bíblia, mas lá em 1 Coríntios 11, 26, está escrito assim: todas as vezes que comerdes do pão e participardes do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Então esse é o objetivo pelo qual nós nos reunimos aqui nessa noite. Estamos anunciando, estamos proclamando essa realidade. E a minha oração, em especial, nessa noite, é para que os nossos olhos sejam abertos para considerarmos o nosso querido Jesus Cristo vestido da sua estola sacerdotal. O que nós vamos ver nessa noite, com a ajuda do Senhor, é vê-lo como nosso grande e eterno sumo sacerdote. Ele, como sumo sacerdote, ele é o porta-voz celestial que nós temos. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra diante dessa realidade. Nós vamos ler 3 porções das Escrituras Sagradas e vamos fazer aí algumas breves reflexões. A primeira delas, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Todas elas encontram-se no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus assim diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Essa é a primeira porção. A segunda porção, nesse mesmo livro, capítulo 9, e aqui nós vamos ler 2 versículos, 11 e 12. Repetindo, Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou essa expressão bens já realizados pode ser muito bem traduzida como aquilo que tem realidade espiritual. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obtendo eterna redenção. E mais uma última passagem, capítulo 10 desse mesmo livro, do versículo 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Até aqui. Queridos irmãos, antes de nós fazermos aqui uma breve reflexão nas porções aqui levantadas, permitam-me pontuar algo muito importante que no final do compartilhar nós vamos recuperar o que eu vou dizer aqui. Não haveria possibilidade alguma de você, da Jane, da Nancy, de Thomas, de qualquer um de nós, sermos salvos se Jesus, o nosso sumo sacerdote, não tivesse entrado no Santíssimo ou Santo lugar, ou Santo dos Santos. Não haveria possibilidade. E como ele entrou lá? Ele entrou pelo seu próprio sangue naquela cruz que ele derramou. Então não haveria possibilidade alguma de nenhum de nós sermos salvos se o nosso sumo sacerdote, Jesus, não tivesse entrado no Santíssimo lugar com o seu próprio sangue. Guarde isso no coração. É muito importante, pois vamos recuperar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, de olho no versículo 1 do capítulo 3 que eu havia dito para vocês. Por isso, santos irmãos, que participais da santa vocação, essa palavrinha aqui, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. É interessante, a primeira observação que devemos fazer aqui quando nós olhamos essa porção é as 2 palavrinhas iniciais que aparecem aí, que é uma pequena expressão, por isso. E todas as vezes que nós encontramos por isso, por essa causa, portanto, nós devemos nos remeter ao que foi dito anteriormente. Nós temos 2 capítulos que nos foram
colocados aqui pelo autor de Hebreus. E é exatamente por aquilo que está registrado no capítulo 1 e capítulo 2, é que o autor vai dizer assim: por isso, vocês, santos irmãos, que participais da santa vocação, da vocação celestial, né, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. O que nós temos, então, no primeiro capítulo, uma descrição linda. Ali no primeiro versículo está escrito assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos falou por Jesus. Então aqui nós temos a primeira menção daquilo que nós entendemos, daquilo que é o significado de apóstolo. O que é um apóstolo? É aquele que foi enviado por Deus. Na realidade, nós temos o registro aqui, nesse primeiro capítulo de Hebreus, do último e supremo mensageiro de Deus que ele enviou a este mundo. Então, o apóstolo vem em nome de Deus para o favor dos homens. Essa é a função apostolar. E na sequência nós vamos ter a descrição aí das 7 glórias de Cristo, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. A Bíblia vai nos mostrando claramente aqui exatamente as glórias que se sucedem, né? Ele é a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É ele quem fez a purificação através do seu sangue. É ele que está sentado no mais alto, elevado do trono desse universo. Aí nós temos toda a descrição do capítulo 1. Então, tem todas as riquezas nas quais nós não vamos poder olhar, mas apenas para chamar a atenção daquilo que nós estamos considerando o versículo 1 do capítulo 3. Quando nós entramos no capítulo 2, em especial da parte do meio em diante, nós vamos ter toda a atenção voltada para a função sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, assim, expressões como essa: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele participou igualmente, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E assim ele vai configurando todo o seu pensamento, e chega no ponto, ele diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, e aqui está, e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, muito importante. Agora, então, como que eu posso definir para você essa função do sumo sacerdote? É aquele que representa os homens diante de Deus. O apóstolo é aquele que representa Deus diante dos homens, e o sumo sacerdote é aquele que representa os homens diante de Deus. Essa é exatamente a função do nosso amado Senhor Jesus. Aí, compreendendo essas coisas, nós temos diante de nós, então, o autor de Hebreus colocando o início do seu capítulo 3, exatamente essa verdade. Todos nós, santos irmãos que participamos da vocação celestial, devemos considerar atentamente. Essa é a expressão que está aqui. É muito importante para nós. E essa palavra considerar aqui não é uma simples observação descuidada que o autor tem no coração. Eu fiquei me perguntando, quando eu estava refletindo sobre esse texto, o que subiu ao coração do autor dessa carta para que ele pudesse escolher especificamente pelo Espírito Santo esta palavra, considerai. O que ele viu, o que seus olhos viram para que ele pudesse usar essa palavra em específico aqui. Essa é uma palavra, não é uma palavra comum. Essa palavra considerai, ainda que você vá lá no original grego, tem uma palavra descritiva, mas na realidade essa palavra ela foi capturada do latim. E é uma palavra muito importante. Constelação no latim, considus, e sidus é estrela. Então essa palavra considerar, ela é unicamente aplicada pelos astrônomos, dentro do contexto da astronomia. Então vejam só o que o autor dessa carta, ao escrever essa pequena porção, queria trazer como uma atenção especial para nós, que nós devemos considerar, ou seja, temos um espírito de astrônomo, com um olhar fixo, imóvel, paciente, perseverante, concentrado na busca para descobrir tudo possível daquilo que eu estou contemplando. Então essa é a beleza do texto.
para que nós possamos aqui, como astrônomos, de fato, ter toda a nossa atenção voltada para este que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é Jesus. Nós não vamos dar a ênfase na questão apostolar de Jesus, mas na questão do seu sumo sacerdote, sacerdócio. Então é para que nós verdadeiramente coloquemos toda a nossa atenção em Jesus. Então, quando ele dá esse registro para nós, é porque ele viu algo maravilhoso. Digo para você, meu irmão, minha irmã, quando você tiver os olhos abertos e vir enxergar a Jesus, você nunca mais será o mesmo. E falo para o Filho de Deus, para a Filha de Deus. Muitas vezes, mesmo como novas criaturas que somos, nós temos uma visão muito embaçada do nosso Senhor. Nós precisamos ter esse espírito aqui, esse espírito de um astrônomo que de maneira fixa, atenta, imóvel, perseverante, fica olhando de modo fixo ao nosso Senhor Jesus, para que nós possamos conhecê-lo na nossa mais profunda intimidade. Então veja só o que nós estamos mostrando para os irmãos. A primeira menção é exatamente um pedido de consideração que deve ser feita por todos nós, santos irmãos, a respeito do apostolado de Cristo e do seu sumo sacerdócio. E a nossa ênfase, então, está dentro desse aspecto do seu sumo sacerdócio. Mas aí você poderia perguntar, mas, tudo bem, vamos considerar, mas o que há de especial? O que ele fez? O que esse sumo sacerdote fez para que eu tenha que colocar toda a minha atenção de maneira fixa e não se desviar por nenhum momento? Aí entra a nossa segunda passagem, que é o capítulo 9 de Hebreus, já lida com vocês, né? Nós podemos recuperar aqui e nós teremos a resposta clara. Por que nós devemos considerar? Aí eu começo a recuperar um pouquinho daquela fala anterior que eu disse. Não haveria esperança para nós. Não haveria possibilidade alguma de José Luiz Raimundo ser salvo se Jesus, que é o teu sumo sacerdote, não tivesse entrado no Santíssimo Lugar com o seu próprio sangue. Então nós vamos ver por que, José Luiz, você tem que considerar. Considerar. É exatamente porque o que está descrito aqui, de modo especial, no versículo 12 do capítulo 9. Então, quando ele entrou num tabernáculo, né, estou refazendo aqui o pensamento do versículo 11, que não foi feito por mãos, não desta criação, ou seja, ele entrou na própria presença de Deus, ele não entrou lá por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santíssimo de uma vez por todas, obtendo a eterna redenção. Deixa eu fazer aqui algo que vai ser importante. Por que o Senhor Jesus, então, ele agiu dessa forma? Se nós formos lá para a velha dispensação, pelo Velho Testamento, então vamos pensar em Arão, que era um sumo sacerdote. Ele tinha uma ordenança que foi dada por ele, mediante Moisés, através de Deus, que uma vez por ano, ele deveria entrar naquele santíssimo lugar, que era um tabernáculo que foi construído por Moisés. Ele deveria entrar lá uma vez por ano, numa data específica, num momento específico, para que, entrando na presença de Deus, ele pudesse ofertar, diante daquele propiciatório que estaria lá, um sangue, o sangue de animais, touros e bodes, como está aqui. Mas aquele sangue que seria ofertado para a expiação dos seus próprios pecados, como o pecado de todo o povo. E o que acontecia? Então, havia um pacto renovado de Deus diante de toda a nação de Israel, até o ano seguinte, que deveria acontecer a mesma coisa, e assim sucessivamente, até a vinda do Senhor. E aqui nós temos a descrição clara que quando o Senhor Jesus entrou no Santíssimo, no Santo dos Santos, e não foi num tabernáculo feito por mãos humanas, foi na própria presença de Deus, a Bíblia está falando, ele entrou com o seu próprio sangue. Então nós temos a seguinte situação: o próprio sumo sacerdote, que é o ofertante, se tornou a própria oferta. Isso é o que o Senhor Jesus fez. Isso que o Senhor Jesus fez.
Ele entrou no Santíssimo Lugar com o seu próprio sangue, para obter, conforme está na parte final do versículo 12, uma eterna redenção. Não haveria, Ricardo, uma outra possibilidade de salvação. Só através dessa obra maravilhosa que Cristo fez. E o que nós estamos fazendo hoje, trazendo lembrança da obra de Cristo. Ele teve seu corpo partido, seu sangue derramado, para que nós pudéssemos obter essa eterna redenção. Isso é maravilhoso. Carlinhos, não tem custo algum. Cristo entrou no Santíssimo Lugar com o seu próprio sangue, por amor a você. Ele derramou seu sangue naquela cruz, para obter para você uma eterna redenção. Essa é a grande bênção. Então, veja só, por que então o autor de Hebreus está pedindo que nós consideremos, olhemos com um olhar atento de um astrônomo, esse Jesus maravilhoso? É porque ele fez esta obra aqui. Então, será, José Luiz, que eu não tenho alguma palavra de gratidão para ele? Será que eu não posso falar, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome? Fui salvo por ti. Não haveria esperança para a humanidade se Jesus não tivesse feito esta obra tão gloriosa. Então aqui está algo lindo que nós estamos considerando. Mas a Bíblia fala ainda que nós devemos considerar algo a mais, porque a bênção é maior. Aí entra o capítulo 10, que eu li para vocês, versículos 19 a 21. A palavra de Deus está mostrando que nós devemos ter uma intrepidez para entrar no Santo dos Santos, onde, lembram-se, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, entrou com o seu próprio sangue. E a Bíblia está mostrando que agora nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, né, ou Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, a bênção estendida, a mesma obra, nos dá essa bênção maravilhosa. Além de nós termos obtido uma eterna redenção pela obra de Cristo, então nós podemos com ousadia entrar no Santíssimo Lugar na presença do Pai. É isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. Você sabe que todo o movimento, quando nós, por exemplo, colocamos uma lupa sobre esse verso, onde nós vamos nos encontrar quando ele cresce diante dos nossos olhos? Porque a Bíblia fala, né, que devemos ter essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Você se lembra quando Jesus estava pendurado no madeiro? Ele ficou pendurado lá por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Você lembra desse detalhe? Ele ficou lá por todo esse período. E chegou num determinado momento, onde o Senhor Jesus estava prestes a entregar o seu espírito, mas antes disso, ele vai fazer aquele clamor de órfão. Deus meu, por que me desamparaste? Por que aconteceu isso? Lembre-se, ele estava carregando todos os nossos pecados sobre o seu santo corpo. E ali então, o seu pai vira a face para ele, porque ele estava constituído completamente como pecado em nosso lugar. Ele derramou todo o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. E o que aconteceu quando ele bradou? A Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo. Isso, o véu do templo, daquela ocasião do templo de Herodes, que foi construído por ele. Mas aqui nós estamos dentro de uma fala do autor de Hebreus, que nós podemos acessar, não um templo físico, nós podemos acessar a presença do Deus Altíssimo, porque o véu foi rasgado da sua carne. Então nós podemos olhar para Deus e chamá-lo de Pai, através de Jesus Cristo. Então vejam quantas belezas nós temos aqui na implicação dessa consideração que nós estamos fazendo. Mais alguns detalhes apenas para os meus irmãos. Então, o que nós vimos? O autor de Hebreus, ele pede que nós consideremos atentamente, como um astrônomo, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por que levantei a pergunta? Por quê? Porque, na realidade, ele entrou na presença do Pai com uma oferta que não foi um animal imolado,
através de um animal, foi a sua própria vida que foi derramada, o seu sangue derramado. Ele entrou. E junto a isso, essa mesma obra nos proporcionou que nós agora temos um acesso livre na presença do Pai. Então, por que podemos considerar? Por isso. Então, nós estamos aqui para considerar o sumo sacerdote da nossa confissão, que é o nosso amado Jesus Cristo. Esta mesa fala que nós já temos esse grande sumo sacerdote. Ele já nos concedeu uma eterna redenção. Gustavo, ele já concedeu a você esse caminho que de maneira ousada você pode acessar a presença dele. Ele já fez isso, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Apenas para uma menção, para nós orarmos, nós temos muitas expressões no livro de Hebreus que nos mostram a beleza desse ministério sacerdotal de Cristo. Não precisam ir. Lá em Hebreus capítulo 4, ali é apresentado que o nosso grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Mas se vocês forem depois examinar o capítulo 7, vocês vão perceber que esse nosso grandioso sumo sacerdote, ele foi feito mais alto do que o próprio céu. E finalizando, no capítulo 8, a Bíblia fala que o essencial de todas essas coisas que foram ditas é que nós já possuímos tal grande sumo sacerdote, Jesus. Nós já temos. É Jesus. E o que nós viemos fazer aqui, nessa noite, nos lembrar desse maravilhoso sumo sacerdote. Olhemos para essa mesa e consideremos a Jesus como o grandioso sumo sacerdote. Ele já entrou lá naquele lugar. Ele já nos liberou um acesso para que nós pudéssemos, da mesma forma, gozar da presença do nosso Deus e Pai através dessa obra. Ele é digno, queridos irmãos e irmãs, de receber todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Então, que você e eu possamos ter essa compreensão e essa consideração de um olhar de astrônomo, para que você consiga ver Jesus de modo diferente, que amplie seu coração, que amplie sua mente na compreensão desse nosso glorioso sumo sacerdote. Nós vamos louvá-lo, nós vamos bendizê-lo, depois nós vamos partir o pão juntos, vamos participar da taça, lembrando sempre que ele verdadeiramente é que nos deu a salvação, nos deu a eterna redenção, e é ele que nos proporcionou para que com ousadia pudéssemos gozar da presença do nosso Deus e Pai. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Obrigado porque Tu exerceste esse tão glorioso ministério do Seu sacerdócio santo. Não haveria esperança para nós. Onde estaríamos hoje? O que seria de nós se Tu mesmo não entrasse na presença do Teu próprio Pai com o Teu próprio sangue? Senhor, não haveria como nós sermos salvos. Mas o Senhor nos olhou e nos considerou e nos deu essa tão gloriosa e grandiosa salvação. Que os nossos corações se lancem diante de Ti. Reconhecemos a Tua obra e queremos considerá-lo com muito apreço em nosso coração. Tu és o nosso grandioso sumo sacerdote. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém.